Você acha que a puberdade moderna é um desafio? Tente isso. Aos 14 anos, você não recebia um celular ou um diploma. Você recebia uma lança e um destino. Matar uma besta de 6 toneladas ou morrer tentando. Este não era um esporte. Era a única prova de sobrevivência que separava um garoto da tribo de um homem merecedor da prole e do respeito. Esta é a história brutal e não contada do segredo dos 14 anos, a caçada que, na pré-história, era o verdadeiro batismo de fogo para o Homo sapiens. Hoje, você se preocupa com a próxima conta. Seus ancestrais preocupavam-se com o próximo dia de vida. Eles tinham uma expectativa média de 30 anos, e cada dia era uma vitória contra o frio, a fome e, principalmente, contra os colossos da megafauna. Se você está aqui assistindo este vídeo, é porque algum jovem de 14 anos, há 40 mil anos, não falhou no seu rito de passagem. A coragem deles é o preço da sua existência moderna. Este roteiro é o mergulho técnico e dramático em como a humanidade primitiva, sem aço ou pólvora, conseguiu dominar o predador mais eficiente do planeta, o próprio planeta. Se você é um daqueles que admira a engenhosidade humana em sua forma mais crua, em seu momento de maior desespero, fique. Seu like e sua inscrição são o nosso Atlatro, a nossa ferramenta para manter esta história viva. Vamos desenterrar o manual de sobrevivência mais violento e brilhante de todos. A geopolítica do gelo e da morte. Estamos há cerca de 30 a 40 mil anos, no auge do Pleistoceno superior. A Terra não era um jardim, era uma prisão de gelo e rocha. Imagine uma paisagem monocromática de tundra infinita, onde o vento gelado do norte cortava como vidro. A Europa era uma estepe vasta, fria e seca, uma máquina biológica gigante projetada para criar criaturas de escala assustadora. Mamutes, bisões das estepes, rinocerontes lanosos, alces gigantes. A escala da vida era brutal. Se não era grande o suficiente para armazenar calor, não sobrevivia. Nossas pequenas bandas de Homo sapiens, talvez 20 a 50 indivíduos, não dominavam a paisagem. Eles eram uma pequena e ansiosa mancha de calor e inteligência em um reino de predadores de topo e herbívoros colossais. A caçada não era uma atividade, era a metáfora de sua existência. O caçador-coletor, subserviente à matéria hélice, eram os protagonistas. Pessoas baixas, musculosas, com a sabedoria da terra tatuada nos olhos, a vida era ditada pela migração da manada e pelo ciclo do gelo. Cada indivíduo era uma engrenagem vital. Uma criança de 14 anos já tinha a força física de um adulto moderno e era o ponto de inflexão da utilidade. Ele já sabia rastrear, preparar a caça menor e fabricar ferramentas. Mas faltava-lhe o teste final. Para a tribo, a caçada do garoto não era sobre carne, era sobre dados genéticos. Era sobre saber se ele tinha a frieza, a força e, acima de tudo, o julgamento para ser um protetor, um pai, um transmissor de conhecimento. A falha dele não significava apenas a morte dele, significava um elo enfraquecido na cadeia de sobrevivência. O que essa caçada exigia, então, não era sorte, mas a aplicação de um conjunto de tecnologias e estratégias evoluídas ao longo de 2 milhões de anos. O segredo dos 14 anos não era a lança, era o gênio por trás dela. A engenharia balística do Pleistoceno. Primeiro problema em matar a megafauna é puramente físico. Um mamute tem uma pele de até 3 centímetros de espessura e uma camada de gordura de 10 centímetros. Uma lança arremessada à mão pode penetrar, mas não tem a velocidade ou o impulso para atingir órgãos vitais, a menos que seja a uma distância suicida.
O jovem de 14 anos não poderia arriscar o corpo a corpo contra um rinoceronte que atinge 45 quilômetros por hora. A solução foi a inovação mais subestimada do Paleolítico Superior, o atlatl, lançador de dardos. O atlatl é essencialmente uma extensão do braço, uma alavanca que aumenta o arco de arremesso e, crucialmente, a velocidade final do projétil. O princípio físico é o da alavanca de terceira classe, multiplicando a força aplicada. Um dardo de atlatl pode atingir velocidades de até 150 km por hora, cerca de 3 a 4 vezes a velocidade de uma lança atirada à mão. A lança-dardo era, em si, um armamento composto, uma haste principal de madeira, uma pontaria de madeira mais dura e a ponta de pedra lascada. Esta ponta, feita em lascamento bifacial, era cuidadosamente amarrada com tendões de animais e resina, a tecnologia de ponta composta. A ponta não matava apenas por perfuração, ela era projetada para se soltar dentro do animal, garantindo que o movimento da presa alargasse o ferimento. O atlatl exigia precisão e sincronia. Se o jovem errava a coordenação, o dardo caía pateticamente a seus pés ou desviava-se inofensivamente. O fracasso no arremesso significava não apenas a perda de uma ferramenta valiosa, mas a perda do elemento surpresa e a certeza de que a manada havia sido alertada. Um mamute assustado significava a perda de comida para a tribo por semanas e, no pior cenário, a morte imediata por atropelamento. A primeira lição que o jovem aprendia é que a força bruta era secundária. A inteligência, traduzida em alavancagem mecânica, era o que realmente derrubava o gigante, mas uma única arma não vencia a caçada. Era preciso uma mente trabalhando em uníssono, a ordem tática do gelo. Homo sapiens como predador de horda caça não era um duelo, mas uma operação militar. Um único indivíduo, mesmo bem armado, não era páreo. Os mamutes e bisões formavam unidades familiares ou rebanhos de defesa mútua. Atacar o rebanho era um suicídio. O desafio do jovem era internalizar um plano tático que levava 20 anos para ser aperfeiçoado. A estratégia de caça do Homo sapiens era baseada em inteligência social e no conhecimento íntimo do comportamento da presa e da topografia. Seleção da presa. Jamais se atacava o macho alfa ou o centro do rebanho. A estratégia visava os elos fracos, juvenis, doentes ou idosos. O jovem tinha que ser capaz de identificar a andarilha coxa a 500 metros. Tática de cerco e cansaço, o drive. O método principal era a exaustão. Um grupo menor usava gritos, fogo e pressão persistente para separar um animal do rebanho e direcioná-lo. O alvo era forçado a correr até a exaustão. A emboscada geográfica. Os caçadores usavam pontos de estrangulamento, desfiladeiros estreitos, pântanos lamacentos ou até mesmo bordas de precipícios. O mamute era forçado a entrar em um terreno que negava sua vantagem de massa e velocidade. Era o equivalente pré-histórico de um funil de combate, comunicação silenciosa. O sucesso dependia de gestos, olhares e sinais auditivos mínimos. O jovem tinha que saber o que o líder pensava sem uma única palavra. O maior fracasso era o pânico e o rompimento da formação. Se o jovem caçador se assustasse e corresse, ele não só expunha sua retaguarda, mas poderia colapsar o cerco, resultando na debandada. Um animal ferido, mas não morto, era um desperdício de recurso, e um mamute furioso quebrando o cerco poderia esmagar até 3 caçadores em segundos. O jovem de 14 anos aprendia que ele era uma parte substituível de um sistema complexo. Sua vida valia menos que a estratégia da tribo, mas essa estratégia era ineficaz sem o grande aliado que garantia o calor e a segurança.
A brasa eterna, o segredo de sobrevivência quântica, o fogo é calor, luz cozinha. Mas na pré-história era o único ponto de ordem contra o caos do frio e dos predadores noturnos. Acender o fogo era difícil, manter o fogo era a verdadeira prioridade estratégica, e o jovem caçador era o principal responsável por isso durante as longas viagens de caça. O domínio do fogo era um conhecimento multicamadas que o jovem deveria dominar, desde a ignição até a conservação. Geração de fogo. A técnica principal era a fricção, geralmente o arco de fogo ou a furadeira de mão. Requer esforço físico intenso e materiais específicos, madeiras secas e iscas adequadas para criar uma brasa incandescente. O uso como arma e barreira. Durante a caçada, o fogo era uma ferramenta tática. Tochas eram usadas para criar pânico, o drive, e para manter predadores de topo, como o leão das cavernas, à distância. Conservação e transporte. A brasa eterna. Este era o segredo da logística pré-histórica. A brasa era transportada. Isso era feito em um ninho de brasa, carvão incandescente envolto em musgo, cascas ou um fungo fibroso conhecido como fungo de amadou, fomes fomentários, que ardia lentamente por horas sem chamas. O jovem tinha que manter esta brasa viva e protegida da umidade por dias. Perder o fogo era a pior das falhas logísticas. Significava o risco de morte por hipotermia no pernoite e a vulnerabilidade total a predadores. Significava que a carne da caça não poderia ser cozida. Um jovem que deixava o fungo de amador apagar era um perigo para toda a expedição. O fogo era a materialização da inteligência humana. Ele era a diferença entre a besta e o homem. Mas mesmo o fogo não era suficiente contra o vento congelante. A engenharia têxtil da tundra, adaptando a pele de outros à caçada à megafauna, não acontecia no verão. O desafio para o jovem de 14 anos era manter um calor corporal estável durante dias de rastreamento sob temperaturas de até menos 40 graus. A vida dependia da vestimenta. Uma falha de isolamento significava congelamento em horas. A vestimenta e o abrigo eram de uma complexidade que só foi compreendida pela arqueologia moderna. Não eram simples peles. Eram peças de vestuário sob medida e multicamadas. Vestimenta composta. A roupa era o hardware de sobrevivência. Consistia em 3 camadas. 1. Camada interior de pele fina que absorvia a umidade. 2. Camada de isolamento, mais espessa com pelos. E 3. Camada exterior, resistente ao vento. Couro de mamute ou bisão. A invenção da agulha. O que permitia essa costura de precisão era a agulha de osso ou marfim. Esta invenção crucial permitiu a costura de precisão com linha de tendão, criando roupas que vedavam o calor. O jovem tinha que saber costurar para consertar rasgos. Abrigos semi-permanentes. Para as bandas maiores, o abrigo não era só uma caverna, eram as cabanas de ossos de mamute. Eram estruturas circulares, com armações de ossos longos, cobertas por peles e terra, servindo como bases operacionais de caça. Um rasgo nas roupas, uma costura mal feita ou a perda das botas era uma sentença de morte. O jovem que deixasse o corpo suar demais arriscava a hipotermia ao arrefecer. O fracasso na engenharia têxtil era a morte branca do congelamento. O homem pré-histórico era um tecnólogo em pele e osso. Eles transformaram o despojo de sua caça em sua própria armadura evolutiva. Mas a armadura exigia combustível constante. A busca pelo combustível marrom. A hipercaloria, essencial. A caçada de 14 anos não era apenas para a honra. Era para a sobrevivência calórica da tribo. No frio extremo, a necessidade de energia é exponencial. A carne magra por si só
não é suficiente. O desafio era obter, processar e, crucialmente, conservar a parte mais valiosa, a gordura. A nutrição pré-histórica era uma ciência brutalmente eficiente, focada no máximo de calorias por peso. A ditadura da gordura, a gordura animal, sebo, medula óssea, era o ouro. Fornecia a energia concentrada necessária para a termorregulação e a síntese de vitaminas. Os caçadores valorizavam a gordura da corcova de bisão e a medula dos ossos longos. Processamento de medula, a sopa de ossos. Para obter toda a gordura da medula, os ossos eram deliberadamente quebrados e frequentemente fervidos em cestos de couro, com a adição de pedras quentes para separar a medula. Esta sopa era um concentrado de energia e minerais. Conservação estratégica. Uma caça bem-sucedida fornecia mais carne do que poderia ser consumida. O jovem tinha que entender a conservação. As duas técnicas primárias eram secagem, jerque primitivo, e defumação. A gordura também era conservada, muitas vezes misturada com carne seca e frutas silvestres para criar o pemmican, o pacote de energia pré-histórico. Um processamento inadequado ou uma má conservação significava que a carne estragaria em dias. A decomposição significava a perda de semanas de trabalho e o risco de doença e escassez para a tribo. O jovem que não sabia a ciência da conservação era um gastador de recursos, o que era quase tão ruim quanto um traidor. O corpo humano era uma máquina termodinâmica a ser alimentada, e a ciência da caçada era, em última instância, a ciência da caloria. Mas nem toda caçada terminava com carne e segurança. Algumas terminavam em sangue, a farmacopeia da caverna, plantas, osso e a luta contra a infecção. A caçada de 14 anos era um risco de vida calculado. Ser ferido era quase inevitável. O maior inimigo não era a dor, mas a infecção. Naquela era sem antibióticos, um simples arranhão podia levar à sepse e à morte em dias. O desafio para o jovem era ter o conhecimento mínimo de primeiros socorros. O Homo sapiens do Paleolítico desenvolveu um conhecimento empírico de medicina que era assustadoramente eficaz. Tratamento de ferimentos graves. A primeira regra era higiene primitiva. Feridas eram limpas e, se necessário, desinfetadas com própolis ou resinas de árvores. O sangue era estancado com pressão e esfagno, musgo, com propriedades antissépticas. A redução de fraturas. Eles sabiam que um osso quebrado tinha que ser reduzido, colocado no lugar e imobilizado. Evidências de talas e suportes sugerem um nível de cuidado que desmente a imagem de homem das cavernas, simplório. A farmacopeia natural. O jovem caçador tinha que saber identificar plantas com propriedades anti-inflamatórias, casca de salgueiro que contém o precursor do ácido salicílico, ou antiparasitárias, certos fungos. A cirurgia rudimentar. A evidência de trepanação, furos no crânio, sugere a tentativa de tratar traumatismos cranianos. O jovem que ignorava o risco de infecção ou não procurava o curandeiro era um suicida lento. Uma ferida que virava gangrena significava o abandono da tribo para evitar a propagação da doença. O fracasso medicinal era uma morte lenta e dolorosa. A caçada era mais do que a luta contra a besta, era a luta contra a fragilidade do próprio corpo. O homem de 14 anos que voltava ferido, mas vivo, trazia não apenas carne, mas a prova de que a engenharia da cura e da tecnologia eram o verdadeiro segredo de nossa espécie. O que parecia improviso era, na verdade, ciência pura. Graças à arqueologia,
Podemos comprovar cada uma dessas estratégias. Em sítios como Schöningen, encontramos lanças de madeira com pontas afiadas, revelando uma densidade de peso no centro da lança que sugere uma engenharia de aerodinâmica para arremesso à distância. Análise das pontas de pedra por meio de microscopia de desgaste prova que foram usadas para perfurar osso e carne, confirmando o uso em caça pesada. Cientistas recriaram o Atlatel, e as simulações balísticas confirmam que a energia cinética transmitida é suficiente para causar ferimentos letais mesmo em um mamute. Os vestígios de resina e tendão nas pontas de flechas validam a tecnologia composta, o superadesivo pré-histórico. A genética moderna revela a pressão seletiva para a inteligência cooperativa. A capacidade de planejar e comunicar-se complexamente foi, indiscutivelmente, a ferramenta mais importante da caçada. O jovem de 14 anos era um produto do ápice evolutivo, um ser com a capacidade de transformar a tragédia em triunfo, de usar o cérebro para compensar a falta de garras. O segredo dos 14 anos não era a lança, mas a resiliência em aceitar a aposta mais alta da vida, a chance de morrer por um bem maior. O jovem que sobrevivia trazia a carne, mas carregava a lição, a inteligência e a cooperação, vestidas em peles e aquecidas por brasas, são as únicas coisas que nos separam da presa. A fragilidade humana foi compensada por uma engenharia social e material que nos salvou de nós mesmos e dos gigantes. Se você tivesse que abrir mão de todo o conforto moderno e escolher apenas uma das 6 tecnologias de sobrevivência que detalhamos, qual delas você escolheria para sobreviver na era do gelo? Deixe sua resposta nos comentários e vamos ver quem faria parte da tribo. Se a sua vida hoje é uma história, lembre-se. Ela foi escrita no sangue e no gelo, pelos gigantes que eles caçaram. Até a próxima caçada.